Queridos, talvez eu senti falta de alguns de vós que estão aqui no culto da nossa virada de ano, e eu não sei por qual motivo você não veio, mas eu quero dizer algo para você. Existem algumas coisas que estão sendo mudadas, sendo alteradas nessa igreja e estão sendo estabelecidas por mim e por minha esposa como pastores, porque faz parte do ministério. Não é uma visão minha e da minha esposa, é uma visão do nosso pastor-presidente. E eu e a minha esposa fazemos questão de andar alinhados com a visão do nosso pastor. Amém? Da nossa supervisão. Então, eu quero já dizer para você que não veio, se organize para que na virada de 2026 para 2027 você passe no melhor lugar, que é aqui na presença do Senhor. Amém? Recebendo algo novo da parte do Senhor no nome de Jesus. Mas deixa eu dizer algo para você. Hoje eu quero trazer uma palavra e eu quero ser bem pontual e direto nessa palavra. Minha esposa disse que eu já ministrei ela aqui, eu não me recordo, mas se você lembra dela, receba ela novamente. Diga comigo: o lugar mais seguro da terra. O lugar mais seguro da terra. Sabe, amados, essa palavra, ela foi algo que veio do nosso pastor, presidente, um dia, e ela falou muito ao meu coração, e eu passei a estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a respeito dessa palavra, e o Senhor tem falado muito ao meu coração, todas as vezes em que eu compartilho com ela, e eu quero que essa palavra ela alcance um lugar especial no seu coração, amém? No nome de Jesus. Eu sei que algumas pessoas, elas têm um pensamento a respeito da vida cristã. Quem aqui é convertido com até um ano? Você se converteu até um ano atrás? Tem alguém que só tem um ano de convertido? Amém. Quem tem até 5 anos de convertido? Quem tem até 10 anos de convertido? Quem tem mais de 10 anos de convertido? Muita gente mais de 10 anos de convertido. Agora, você que tem até um ano de convertido, olha aqui para mim. Você que tem mais de 10 anos de convertido, levanta a mão para mim. Quem tem mais de 10 anos de convertido? Você que só tem um ano, olha aí, para a mão levantada. Agora, segura a mão aí. Quem tem mais de 10 anos e durante esses 10 anos aí ou mais, a sua vida nunca mais teve problema, nunca mais teve luta? Baixa a mão. Nunca mais tiveram luta? Nunca mais tiveram dificuldade? Irmãos, não importa a quantidade de tempo que nós tenhamos como cristão, mesmo sendo cristão, nós continuaremos passando por lutas, por adversidade, sim ou não? Tem algumas pessoas que eu conheço, e talvez eu tenha sido uma delas. Eu vim para Cristo por conta de uma situação. Eu já tinha conhecido o Senhor, me desviei. Quando o nó apertou, quando as coisas ficaram ruins, eu digo: menino, quer saber? Eu vou voltar para Deus, senão eu morro. E eu voltei para Deus. Mas, irmãos, depois que eu voltei para o Senhor, eu passei já por diversas situações difíceis. Eu passei por adversidades. Então, ser cristão, eu acredito que tem alguém aqui que talvez ainda não seja convertido, mas deixa eu dizer algo para você. Ser cristão não nos isenta de lutas, não nos torna imunes de algumas situações difíceis. Aí talvez você diga: gente, pastor, e para que eu vou ser crente então? Porque existe uma garantia de que nós teríamos aflições, nós passaríamos por tribulações, mas Ele estaria conosco todos os dias, amém? Então nos dias bons Ele está conosco, nos dias difíceis Ele também está conosco. Então é mais fácil passar pela luta, pela dificuldade, pela adversidade com Jesus, porque você tem um porto seguro, você tem para quem recorrer. Às vezes alguns não recorrem, às vezes alguns vão buscar outra válvula de escape, e aí a luta só aumenta. Mas quando nós entendemos, irmãos, que a nossa luta, ela vem, e se nós estamos andando em obediência e santidade com o Senhor, a luta vem para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos tornar
melhores do que nós somos e prontos para fazer aquilo que Ele quer. Aí, irmãos, se torna mais fácil, mas quando nós não entendemos, nós vamos lutar com outras armas, com outras ferramentas. E aí a nossa dificuldade ela só aumenta. E a palavra do Senhor ela está repleta de textos que nos fazem entender. Salmo 46:1, ele vai dizer que existe luta na nossa jornada. Olha o que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente Se não tivesse adversidade, precisava esse texto? Do salmista nos afirmando, olha, Ele é presente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é um auxílio sempre presente na adversidade, ou seja, a adversidade vai chegar, mas não se esqueça que Ele está presente. Amém? Salmo 50, verso 14 diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. E clame a mim no quê? No dia da angústia. Quem é que deve clamar ao Senhor no dia da angústia? Aqueles que oferecem a Ele em sacrifício a gratidão e cumpre todos os votos que é feito para com Ele. Pastor, e quer dizer que se eu não der a Ele a minha gratidão, se eu não cumprir os votos, eu não posso clamar? Pode. Eu só não sei se essa terceira parte vai se cumprir. Porque Ele diz que aqueles que clamam a Deus, que oferecem a Deus a sua gratidão, cumpre os votos, vão clamar a Ele no dia da angústia, e Ele o livra, e Ele o honrará. Então você que tem sido fiel a Ele, e quando você tem clamado, Ele vai cumprir essa palavra, Ele vai trazer o livramento, e Ele vai honrar você. Aliás, eu livrarei, e você me honrará. João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Efésios 6:13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, em vários textos, a Bíblia ela vai nos dizer que existe alguns momentos de luta, irmãos. Independente da nossa quantidade de tempo de conversão, mas nós passaremos por lutas, por adversidades. Eu costumo comparar a nossa vida cristã com algo que tem nas UTIs. Eu já estive em uma UTI, então eu conheço bem. Existe um dos equipamentos na UTI que chama, tem alguém aqui da área de saúde? Que chama-se monitor multiparâmetros de sinais vitais. Ele é um monitor, uma televisãozinha, que ele fica acompanhando ali com alguns gráficos os principais sinais vitais de uma pessoa. Batimento cardíaco, pressão arterial, oxigenação sanguínea, entre outros. E lá, o tempo todo, esses gráficos eles estão se movimentando. Tem hora que esses gráficos estão aqui em cima, tem horas que estão aqui embaixo, mas o certo é que eles nunca param. Sabe quando que esses gráficos eles param de estar alto e baixo e eles se tornam uma linha reta? Quando aquela pessoa ela falece. E aí, quando aquele gráfico ele se torna uma linha reta, humanamente falando, não há nada que os profissionais de saúde possam fazer. E tem muita gente, quando entra num momento de dificuldade, ele começa a reclamar e começa a desejar que a sua vida fosse o tempo todo tranquila e calma. Ô irmão, não peça isso não. Se você às vezes deseja que a sua vida seja uma paz intensa, cuidado que o Senhor pode lhe promover para a igreja do céu. E eu tenho certeza que você não quer ir agora. Amém? Então, entenda, quando as coisas estiverem boas, louve a Ele, entregue a Ele a sua gratidão. Mas quando as coisas estiverem difíceis, também entregue a Ele a sua gratidão. Amém? E tem um homem que nos ensina muito a respeito desse estilo de vida.
que é de saber se comportar diante das adversidades. A história desse homem está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Então, por favor, abra aí Gênesis 7, a partir do verso 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, diga comigo, Noé, seus filhos que eram 3, e as mulheres dos seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 6 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amém? Queridos, essa palavra, ela nos traz alguns entendimentos que Noé viveu e que é possível que eu e você ou já tenhamos vivido ou iremos viver. Porque é algo comum de acontecer na nossa vida. A primeira coisa que eu compreendo que Noé, ele foi provado, que Noé, ele foi colocado à prova, que ele foi, testado ali por Deus, foi em relação ao tempo. Por quê? Quando nós olhamos, quando o Senhor, ele chega um dia para Noé, ele estava vivendo a vida dele, fazendo as coisas dele, cuidando da família, cuidando daquilo que o Senhor tinha dado a ele. E a Bíblia diz que ele era agricultor, mas o Senhor um dia ele chega para ele e ele dá uma ordem para que ele construísse uma grande embarcação. E Deus deu a ele todas as medidas, a madeira, todo o material que ele iria precisar. O Senhor entrega a Noé. E Noé, ele começa então a construir aquela embarcação. Porém, irmãos, não era algo tão pequeno que Noé pudesse esconder dentro de um galpão. Não era algo que Noé pudesse, desenvolver dentro de um saguão. Era algo muito grande. E eu acredito, a Bíblia ela não fala, mas eu imagino que durante esse tempo de construção, algumas pessoas começaram a passar e dizer, ué, o senhor está construindo o quê? Agora imagina Noé nos primeiros momentos dizendo assim, não, é um projeto aqui. Mas o tempo vai passando e as pessoas começam a questionar. Noé, e aí, o que é isso mesmo? Conta para nós. E agora imagina Noé tendo que se explicar. Noé olha e diz assim, é um barco, é uma grande embarcação. Mas para que tu quer essa embarcação? Por aqui por perto nem tem rio assim que comporte. Aí Noé diz, é porque vai cair uma chuva. A Bíblia relata, irmãos, quando nós vamos olhar a respeito de chuva, nós não, até aqui, a Bíblia fala que não chovia, que
Esqueci o nome da palavra. Um vapor, isso. Obrigado, um vapor. Um orvalho subia e regava toda a terra. Então, até então, pelo menos alguns estudiosos eles entendem assim, até então não havia chovido. Mas imagina Noé tentando explicar para aquele povo, dizendo não é porque vai cair uma chuva. E o que é uma chuva? Aí Noé dizia, olha, na verdade não é uma chuva, é um dilúvio. E o que é um dilúvio? Irmãos, mas isso aqui não aconteceu por um ano, não aconteceu por 2 anos, não aconteceu por 10 anos. Noé passou 120 anos para construir aquela arca. Imagina 120 anos. E é quando as pessoas passavam, e passou-se o primeiro mês, e Noé trabalhando, e o segundo mês, e as pessoas dizendo, o velho ficou gaga. O velhote endoideceu mesmo. E passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 120 anos se passaram. Talvez as pessoas, alguns já tinham até deixado de perguntar, já tinham até perdido a graça das piadas. Mas irmãos, Noé, ele foi provado no tempo. Noé, ele precisou esperar por todo esse tempo para que aquela arca ela ficasse pronta. Eu não sei de que maneira ela estava sendo construída. Eu acredito que em alguns momentos ele conseguiu pagar alguém, sei lá, algum profissional, mas na maioria do tempo estava mais relacionado a ele e a sua família construindo. Irmãos, e o tempo foi passando e ele precisou continuar confiando de que aquilo que ele tinha ouvido uma vez do Senhor iria se cumprir. Eu sei que tem pessoas nesse lugar que Deus falou com você não tem muito tempo, talvez 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas ainda não se cumpriu e você tem desistido. Você tem achado que Deus não vai fazer. Às vezes é a salvação do teu esposo, às vezes é a transformação da tua família, às vezes é o estabelecimento de algo de Deus para a sua vida, é a compra da sua casa, eu não sei. Eu tenho promessas na minha vida que já duram há anos. A promessa de Deus para nos trazer para o Tocantins durou aí 13 anos. E eu falei o quê? Tocantins, meu Deus. Para o Pernambuco, perdão. A promessa de Deus, é porque ele começou a falar ainda lá no Tocantins. A promessa de Deus para nós, para estar nesse lugar, demorou 13 anos. Então assim, irmãos, Noé, ele precisou continuar firmado nessa promessa de Deus. Durante 120 anos. Eu não sei o que Deus tem falado com você, e nem quanto tempo ele tem falado. Mas entenda, eu e você, nós seremos provados no tempo. Não importa quanto tempo Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus, ele é compromissado com aquilo que Ele fala. Ele não é compromissado com aquilo que eu e você inventamos, colocamos na cabeça. Mas aquilo que é promessa dEle, aquilo que é palavra dEle, irmãos, Ele tem compromisso. Sabe, talvez não tenha sido fácil para Noé viver tantos momentos, às vezes ali de dificuldade. Eu vou já falar um pouco mais sobre algumas dessas dificuldades, mas ele precisou continuar crendo que o Senhor iria cumprir essa palavra. Então diga comigo, eu serei provado no tempo. Noé também, irmãos, ele foi provado na comunhão. Quando Deus fala com ele, a primeira vez que Deus fala com Noé, foi lá em Gênesis 13, quando ele deu a direção da arca. Quando nós olhamos lá para Gênesis 6:13, diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os animais, a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida-a em compartimento, e ele vai dando a direção. Isso é lá em Gênesis 6:13. Ao outro momento em que o Senhor ele volta a falar com Noé, já é lá em Gênesis 7,
a partir do verso 1. Acontece que de Gênesis 6,13 até Gênesis 7,1 passaram-se 120 anos e Deus nunca mais falou com Noé. Nunca mais Deus apareceu e olhou assim e disse: Noé, parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Noé, parabéns, você está usando o material certo. Noé, muito bom, está ficando muito bom, Noé. Não esquenta não, eu vou cumprir a minha palavra. Noé, ele foi provado nessa confiança, nessa comunhão que ele tinha com Deus. Ele não tinha ninguém que pudesse ir lá, um pastor que pudesse ir lá, validar ele, dizer: Noé, está precisando de ajuda, eu acredito nesse projeto aí, Noé. Ele não tinha. Sabe, irmãos, eu não sei qual foi a última vez que Deus lhe deu uma instrução e nem se você obedeceu a essa instrução. Tem pessoas aqui que Deus tem falado com você só esse ano de 2025 que passou. Deus já lhe deu a mesma direção por mais de 2 ou 3 vezes e você ainda não obedeceu. Ainda continua buscando: não, mas eu ainda estou com dúvida. Deus tem que levantar mais uma pessoa para trazer confirmação dessa palavra. Deus já mandou você sair, abrir mão de amizades. Deus já mandou você abrir mão de lugares. Deus já disse para você mudar seus posicionamentos. Mas você continua buscando nele subterfúgio ou desculpas para cumprir aquilo que ele já mandou você fazer. Irmãos, alguns, Deus até tem usado pessoas para trazer palavra e você continua sem dar ouvidos àquilo que Deus tem falado. Na verdade, alguns aqui talvez até tenham se chateado, porque às vezes alguém traz uma palavra para você e você acha: é porque fulano me conhece e agora está dizendo isso porque me conhece. Meu irmão, ou conhecendo ou não conhecendo, se posicione. Se você sabe que precisa mudar nisso, se posicione. Não fique achando que é porque alguém falou algo de você ou não. Mas se posicione. Entenda. Se um homem de Deus um dia ouviu algo e caminhou sobre aquela palavra durante 120 anos, sem contestar, sem duvidar, sem desfalecer, decida que você também vai ser aprovado nisso. Você será aprovado, mas você será aprovado. Amém? Então entenda, se Deus tem usado pessoas para trazer uma palavra para o seu coração e você sabe que precisa mudar naquela área, aceite e decida mudar. Amém? Noé também, irmãos, foi provado e nós seremos também provados no permanecer. Eu e você também seremos provados no permanecer. A Bíblia diz que quando o Senhor manda ele entrar na arca, o Senhor diz que depois de 7 dias ele entrasse na arca, depois de 7 dias Deus faria chover 40 dias e 40 noites. E no geral, a compreensão que nós temos que esse foi o período de permanência de Noé na arca. Só que foi muito mais tempo. Fazendo um estudo a respeito disso, nós compreendemos, irmãos, que 7 dias foi o tempo que ele entrou na arca. Depois de 7 dias chove 40 dias e 40 noites. Mas até que as águas baixassem e Deus desse a ordem para que Noé pudesse sair, juntamente com a sua família e os animais, deu em torno de 375 dias, ou seja, mais ou menos 1 ano e 10 dias. E ele precisou ter que esperar todo esse tempo. Agora, imagina como é que foi esse tempo lá nessa arca, irmão. Imagina o que eles tiveram que decidir, que suportar e permanecer lá até que o Senhor dissesse a ele que ele pudesse sair. Tem pessoas que elas vão para um lugar, até para algumas igrejas. Eu já vi pessoas
que estavam desejosos de um trabalho, sabia que estava passando dificuldade, e oraram e buscaram, e chegou até nós para nós orarmos. E aí Deus dá um trabalho, mas daqui a pouco a pessoa ela já está agora reclamando. Ah, porque eu trabalho demais, porque eu não tenho tempo mais para nada. Sabe? Alguns é quando vem para uma igreja, está passando uma dificuldade danada, vem para a igreja, Deus começa a mudar a família, começa a alterar as coisas, daqui a pouco já não é mais tão valioso. Quantos lembram da palavra da virada de ano? Quem estava aqui? Quem lembra da palavra de virada de ano? Fé para conquistar e gratidão para permanecer. Às vezes aquilo que parece ser tão importante para mim, até eu conquistar, depois que eu conquisto, já não vale mais tanto quanto parecia valer. Então alguns sabem, estão em uma igreja, fazem parte de uma igreja, não, mas qualquer coisa eu já me chateio, qualquer coisa eu já me zango e eu não permaneço lá. Deixa eu dizer algo para você, isso aqui é novidade para você. Toda igreja tem problema. Em toda igreja que você for, irmão, vai ter coisa que lhe desagrada. Eu tenho falado sobre isso aqui. Se você imagine que você vai trabalhar em uma empresa, e quando você chega lá, é a empresa que tem que se adequar à sua maneira ou você que se adequa à empresa? Irmão, na igreja também é assim. Se toda igreja que você chegar, o pastor tiver que adequar às suas vontades, àquilo que você pensa, aí tem gente que vive o engano, achando que vai encontrar uma igreja perfeita. Deixa eu dizer algo para você. Essa é uma fala que geralmente o pastor fala, esqueci o nome dele agora, Cláudio Duarte. Ele fala para casamento, mas vale para a igreja também. Se você procura uma igreja perfeita e você encontrar, não vá para ela, porque a sua imperfeição vai acabar com a perfeição daquela igreja. Amém? Então, queridos, alguns eles decidiram não permanecer. Sabe, e pensando, já que eu estou falando no permanecer, eu vou falar sobre o quarto ponto, que vai falar muito sobre a decisão de permanecer. Noé foi provado no servir, e eu e você também seremos provados no servir. Primeiro que ele precisou passar esses 120 anos construindo essa arca, e depois dos 120 anos ele passou ali mais de um ano com aqueles animais. Agora pensa comigo, quais eram os animais que você acha que tinha nessa arca? Miguel, o que você acha, qual era o animal que tinha nessa arca? Animais, muito bem. Qual era, Carinho, um animal que tinha lá? Elefante, tinha elefante. Saul? Cachorro tinha. Gabriel? Hã? Um animal que tinha lá na arca. Enquanto ele pensa, Evanildo. Hã? Um gato, tinha um gato. Hã? Girafa. Aqui, que o povo daqui estão muito sem pensar em animal. Antônio, um animal. Um boi, tinha. Lenice. Macaco? Tinha macaco. Cris? Uma vaca. Tinha vaca, Cris. Jane? Leão. Samara? Cobra? Tinha cobra. Meu Deus. Jackson? Vamos fazer o seguinte. Tinha onça. Onça. Uma onça pintada. Leão. Vamos fazer o seguinte. Um desafio. Me ajuda nessa pregação. Eu vou contar até 3 e você vai imitar um animal. Qualquer um. Seja uma vaca, um cavalo, um cachorro, um gato. Vamos lá. Pastor, eu não sei imitar. Imita pelo menos uma pombinha. Vamos lá. Eu vou contar até 3. Imita qualquer um. Quem está comigo? De verdade. Quem está comigo? Vai lá. 1, 2, 3. Vai. Vai. Bora. Deixa eu dizer algo para vocês. Pastor, isso é pregação. Irmãos, presta atenção. Imagina a quantidade de animais que estava dentro daquela arca. Irmãos, aqueles animais não entraram no sono profundo por mais de um ano. Eles continuaram sendo animais.
Quando nós vamos observar, o Senhor manda Noé, ele colocar alimentos, abastecer a arca com alimentos para ele e para os animais. Aqueles animais continuaram sendo animais naquele lugar. Imagine ouvir aqueles animais. Você já ficou perto de um macaco? Já ouviu o esturro de um leão? Tem gente que tem um gato aqui, um cachorro, que quando começa a miar, latir demais, ou vai para lá, sim ou não? Imagina 1 ano e 10 dias, dentro daquela arca preso. Pensou comigo, sim ou não? Imagina a catinguinha daqueles animais. Pensa aí, em ter que lidar com aquele odor daqueles animais. Imagine, irmãos, o alimentar desses animais. Você já viu tanto que o elefante come? É tonelada de alimento por dia. Você já viu a quantidade de carne que o leão come? E quem era que estava lá para fazer esse serviço? Diga comigo, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Dá quanto? 8 pessoas. 8 pessoas sendo provadas no servir. E, irmãos, eu e você sabemos que faz parte do ciclo no nosso dia a dia. Tudo aquilo que entra, imagina ter que limpar aquela arca, que não dava para acumular. Tinha com certeza um serviço ali de limpeza. Imagina, eu falei para você no ponto anterior, eu estou falando sobre o servir, mas eu falei sobre o permanecer. Quem é homem ou mulher aqui, que se tiver uma frechazinha de luz assim não dorme direito, tem que tapar tudo? Quem é que se tiver um barulhinho de nada não consegue dormir? Imagina quantas noites de sono mal dormida. Você que é casado, olha aqui para mim. Tem mulher que com pouca coisa fecha e não faz mais nada, né? Estão me entendendo os casados? Imagina quantas noites perdidas. Noé até queria, eu e o menino, mas olha. Irmãos, olha aqui para mim, eu não estou falando de pessoas, não eram super-heróis, eram pessoas como eu e você. E ter que viver isso por mais de 1 ano. Meus irmãos, Noé, ele foi provado no permanecer, ele foi provado no servir, e eu e você também seremos. Quantos de nós estamos lutando para não servir? Quantos de nós estamos, sendo desafiados? A todo momento eu faço esse desafio aqui, de você estar se dispondo a servir nesse lugar, a doar parte do seu tempo para o Senhor, mas você ainda não entendeu. Quinto, Noé, ele foi provado no relacionamento interpessoal. Irmãos, imagina quantas vezes, por causa da pressão do momento, Noé agiu de uma maneira e as noras olharam assim e disse: menino, sogrinho, tão tranquilo, nunca pensei que ele fosse capaz de agir assim. Noé olhando para a esposa ou para os filhos dizendo: menino, tu nunca tinha revelado esse lado. Talvez Noé olhando para as noras e dizendo: rapaz, com quem que meu filho casou? Irmãos, eu e você, nós também seremos provados nesses relacionamentos interpessoais, seja com pessoas da nossa família, seja com os nossos irmãos em Cristo. Deixa eu dizer algo para você. A igreja do Senhor, ela é como essa arca. A igreja do Senhor, ela é como esse grande navio, essa grande embarcação. E dentro dela tem alguns animaizinhos que liberam um determinado odor. Não por causa de algo físico, mas por causa, às vezes, de uma atitude que cheira mal. Às vezes, por causa de uma fala que soa mal, que cheira mal. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu e você estamos sujeitos a isso. Às vezes, o nosso irmão, ele tem um temperamento mais explosivo
Mas talvez eu e você não sejamos tão... Lá em casa, minha esposa ela é um pouco mais expressiva do que eu. Mas não significa que ela erra mais do que eu. Às vezes a minha esposa ela erra de maneira que fica mais evidente. Mas quantas vezes eu erro de maneira meio que discreta? E isso para Deus, irmãos, não importa se é aparente ou se parece ser tão discreto. É pecado. É uma maneira que traz um prejuízo para a igreja como um todo. Então, deixa eu dizer algo para você. Decida que você veio para esse lugar sabendo que você é alguém imperfeito e que você vai encontrar pessoas imperfeitas nesse lugar, a começar por mim. Então não fique achando que eu nunca vou errar, que o seu irmão nunca vai errar. E quando ele errar, você está decidido a sair, a abrir mão desse lugar. Porque se você fizer isso, para onde você for, sempre você vai encontrar pessoas que vai fazer algo que te entristeça. E aí você não permanece em lugar nenhum, você dá uma legalidade para Satanás. E ele vai fazer com que você nunca esteja vivendo em comunhão com o corpo de Cristo. Então entenda, queridos, eu e você precisamos estar prontos. Pronto para quê? Para buscar no Senhor todas as vezes que algo der errado. Eu tinha uma dificuldade, graças a Deus eu melhorei, mas eu tinha uma dificuldade de pedir perdão. Principalmente para as pessoas de fora, não, mas principalmente para minha esposa. E às vezes, quando eu errava com ela, eu não reconhecia, eu sabia que eu tinha errado, mas não dava o braço a torcer. E ela, por alguns momentos, ela agiu de uma maneira muito... Mas às vezes, aí ela começou a mudar. Ela começou a chegar para mim e dizer assim: amor, me perdoa. Por quê? Não, porque eu errei com você. E eu sabia que ela tinha feito algo, mas a reação, o erro maior tinha sido da minha reação com ela. E eu comecei a me constranger e comecei a mudar em relação a isso. Então entenda, se você é mais maduro, a palavra do Senhor nos ajuda. Porque aquele que é mais forte, que suporte a fraqueza do outro. Se você é mais maduro em Deus, se você é mais maduro, trazendo essa compreensão de que você é capaz de suportar a fraqueza do outro, quando alguém errar com você, não saia não. Não abandone não. Não simplesmente deixe para lá, mas procure, chame essa pessoa. Diga: olha, eu quero liberar perdão sobre a tua vida porque você fez algo que me entristeceu, mas dentro de mim já está resolvido. Ou, me perdoe porque eu agi com você de uma maneira e você reagiu, mas eu sei que eu errei porque eu reagi assim com você. Quando você age assim, quando você toma um posicionamento desse jeito, as coisas começam a mudar na sua vida e por onde você vai. Então, queridos, nós seremos provados também nesse relacionamento interpessoal. E para finalizar, nós seremos provados em reconhecer que o livramento, ele vem do Senhor. Irmãos, foi o Senhor que fez com que aquela embarcação, ela permanecesse naquele alto mar, e ela chegasse e ela ancorasse em um lugar seguro. Não havia outra maneira de dar livramento, se não fosse através daquela arca. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele selou a porta daquela arca. Foi o próprio Deus, porque eu imagino que ele pensou que quando Noé, quando começasse a cair os primeiros pingos de chuvas, aquilo que um dia era motivo de risada, aquilo que um dia era motivo de piada, as pessoas então começaram a acreditar e disseram: o velhote estava certo, e começaram agora a bater na porta daquela arca. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Por mais difícil que estava dentro daquela arca, por mais complicado que era lidar com aqueles animais, lidar uns com os outros, tem que passar esses 120 anos construindo aquela arca. Mas, meus irmãos, ali era o lugar
o único lugar que tinha vida na terra. Ao redor de toda a terra, por toda a terra, só havia morte. Dentro daquela arca, apesar de toda essa adversidade, ele era o único lugar que tinha vida. Então olha aqui para mim. Talvez não, você não vai encontrar nessa igreja e em nenhuma igreja um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, sem problema, sem dificuldade. Mas eu quero lhe dizer que nessa e em qualquer igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que caminha sobre os princípios dessa palavra, é o único lugar que tem vida. Talvez alguns de vocês, eu conheço alguns de vocês aqui, vocês têm se deixado se levar por alguns enganos desse mundo. Como um dia eu deixei, mas eu quero dizer para você, se você continuar o caminho que você está trilhando, eu quero lhe dizer que o fim dele é um caminho de morte. E que o grande inimigo da nossa alma, ele está sedento para ceifar a vida daqueles que andam perambulando sem estar caminhando em obediência a Deus. E eu quero finalizar essa palavra orando por algum grupo de pessoas nessa noite. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que um dia, se você fez parte dessa igreja ou de outra igreja, mas você começou a olhar como um dia eu olhei para as coisas do mundo, e talvez algo, ou que eu, ou que outra liderança, ou que alguma pessoa possa ter feito para você, contra você, contribuiu para que você saísse desse lugar ou de outro lugar. Eu quero orar para que você possa estar se reconciliando com o Senhor hoje, se reconciliando com pessoas hoje e decidindo retomar essa caminhada em Deus, decidindo recomeçar essa caminhada com o Senhor. E eu tenho certeza que a tua vida vai para o lugar aonde Deus quer que ela esteja. O Senhor, Ele quer te dar livramentos, o Senhor quer te fazer vencer em algumas áreas, mas você precisa dar o primeiro passo. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite, no nome de Jesus. E eu quero convidar pessoas que estão nesse lugar nessa noite,